Bom dia! Hoje começando mais um episódio do podcast PCD+. O meu nome é Cauê Felipe, eu sou para-atleta de ski cross country e para-atletismo e ao meu lado está... Ju Fênix, atleta paralímpica de tênis de mesa. Bom dia, meus amores. O meu bom dia nunca vai se comparar com a do Cauê, porque o bom dia dele, gente, é sensacional. Antes de iniciarmos, já quero deixar aqui, tá, as nossas redes sociais para que vocês possam acompanhar a gente bem de pertinho aí na casa de vocês, né, ouvindo ali, ó, indo para o trabalho, ouvindo o nosso podcast, tá? Que vocês vão a cada programa se emocionar com o nosso PCD+. Antes de mais nada, quero fazer minha autodescrição. Eu sou uma pessoa de pele parda. O meu cabelo é castanho escuro, porém, ele está num tom de vermelho. Eu tenho os olhos castanhos escuros. Estou vestindo uma blusa laranja. Bem cheguei, tá? Assim, bem chamativa, não é qualquer laranja. Faço uso de cadeira de rodas. Estou usando anéis nas duas mãos, um relógio na mão esquerda, no braço esquerdo. E uso brincos, né? Aliás, eu adoro brincos, tá? Adoro acessórios. Se alguém, por favor, quiser fazer uma parceria, fique à vontade. Cauê? Oi, eu estou de óculos, isso é minha autodescrição, né? Eu estou de óculos, eu tenho um brinco na orelha direita, tenho cabelo baixo, barba por fazer, estou usando uma blusa vinho, né? Bem apertada. E não tenho acessório nas mãos, faço uso de cadeira de rodas, tenho piercing no nariz. E vamos iniciar o programa, né? Hoje tem convidado muito especial. Hoje tem. Convidado que, além de ser hoje meu amigo, é também meu treinador, meu professor de ski cross country, Olha, que é o André Silva. Eu achei que só eu fazia o trava-língua, mas não, o Cauê também. Travou. Travei no ski cross country. André, E aí, André? Prazer. Deixa eu pegar na sua mão. Obrigada. Prazer, André, te conhecer pessoalmente aqui ao meu ladinho. E Se apresente, fica à vontade, André. Bom, prazer é meu. Sou André Silva. Vou fazer também minha autodescrição. Boa. Sou uma pessoa de pele parda. Sou magro, não tenho um porte atlético. Estou trajando uma camisa polo vermelha. E tenho olhos castanhos. Não estou de barba, quase uma barbinha. E estou usando acessório também, um boné vermelho para combinar. E é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Prazer é todo nosso, Uma imagina. honra. Então, André, é legal a gente já começar aí já com uma pergunta, já direto, né? Começar essa conversa com uma pergunta. Vamos lá. Como que foi pra ti e como que o esporte chegou no Brasil, né? Como que ski cross country chegou no Brasil? E como que chegou pra ti também esse esporte? Vamos lá. Bom, vou falar primeiro de como eu conheci a modalidade, que Sim. foi muito curioso. Eu já estava envolvido com o projeto Fast Wheels, né, que é um projeto de inclusão, que você conheceu. E ali com o Edu, né, Mais uma vez, Eduzão, Edu, né? mais uma vez. Sim. A gente ali, um dia conversando, e o Edu me chamou. E a CBDN, que é a confederação, já tinha feito um contato com a Fast Wheels, demonstrando o interesse de fazer uma parceria. Sim. Para criar um núcleo aqui em Santos para desenvolvimento da modalidade. E aí o Edu perguntou se eu gostaria de fazer um treinamento para uma modalidade de inverno. Aí eu falei, Edu, como assim? Tá de brincadeira, né? Pô, modalidade de inverno, poxa. Trazer para um país tropical. Morando né, em Santos, na praia, Sim. eu não acreditei. Ele falou, não, André, sério. É uma modalidade de inverno. Isso foi em que ano? Isso foi em que ano? Foi em 2018. Sim. Foi logo no início da criação dos núcleos. E aí, depois que eu vi, falou, poxa, é mesmo, Edu? Falei, então bora lá. Falou, olha, a CBDN, eles vão fazer um curso de capacitação de treinadores. Sim. Para que pudesse começar a desenvolver alguns núcleos
desenvolver a modalidade. Sim. E aí lá fui eu, né? Aí depois teve um processo seletivo para um outro treinador, tinha que ir 2. E aí na ocasião foi a Karina Fagiani, que foi a primeira treinadora que começou comigo de Praia Grande. Sim. Ela também é daqui da Baixada Santista? Sim, de Praia Grande. Sim. E aí nós fomos lá em São Carlos, fizemos a capacitação e voltamos para Santos. E aí a CBDN veio até aqui, eles fizeram um camping, né, para vivência, e aí nós fizemos lá no projeto, né, no Rebouças. E aí veio uma quantidade muito grande de pessoas. A CBDN até ficou surpresa. Eu fiquei curiosa ali, você falou de núcleos, né? Hoje, o esqui cross country é praticado em quais núcleos? Se eu quisesse fazer hoje, onde que eu poderia encontrar? Sim. Além de Santos, é claro. Então, nós somos privilegiados aqui na Baixada, porque hoje nós somos um dos 3 únicos núcleos onde se desenvolve essa modalidade. Haviam mais 2, né, em Caraguatatuba, só que aí acabou não dando continuidade. Hoje é Santos, São Carlos e Jundiaí. E hoje ainda está concentrado em São Paulo. Sim, né? sim. Nós não temos atletas de outros estados. Então, por isso que... Então só tem no estado de São Paulo, né? Essa modalidade. Hoje sim. Entendo. Então tem muito aí para desenvolver a modalidade. Não, sem dúvidas. O esporte é recente, né? Os núcleos foram criados recentemente também. E os atletas que hoje, assim, iniciou, né? Quantos atletas são? Quantos que você está trabalhando atualmente? Então, hoje, o Cauê é o nosso único atleta. Isso. Nós, como vocês podem ver, tem uma foto aí do nosso núcleo, né? Nós chegamos a ter aí 7 atletas. Essa foto? Ali no canal 1, no emissário. No emissário. Isso, ali onde a gente treina. E aí, só para descrever a foto, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo e pessoas com deficiências visuais. Sim. A foto são 5 atletas, 6 atletas e 2 professores, o André e o Leandro, né? Ali na foto também, né? Isso, e ali a gente tem atletas lesados, medulares, Sim, e tem todos atletas sentados, amputados, né? atletas PCs, né, que é o caso da Karina, que tu conhece. Sim, sim. Né, Karina Becker. Sim. Sim. Então, ali a gente já passaram diversos atletas. Nós chegamos a ter 7 atletas e a grande maioria deles chegou até a competir. Né? Então, alguns acabaram não por conta da especificidade da modalidade, porque não tinham ali o potencial mesmo ali para desenvolver a modalidade por conta da deficiência, né? Mas esse hoje é o nosso núcleo e a gente está em busca aí de novos atletas. Já fica a dica, né? Já fica a dica Não, aí. sem dúvidas, vamos fazer. Para que vocês conheçam aí o nosso núcleo. E eu percebi que ali tem mais homens, né? As mulheres, novamente, por favor, mulheres, vamos representar aí o lado feminino no esporte. Hoje, Ju, a gente só tem competindo 2 atletas. A nível de Brasil, que é a Aline Rocha, Conheço a Aline, que veio do atletismo, e a Lena, que é recém-chegada, que já está lá na Europa e que vai competir agora na Copa do Mundo. Olha então, que legal. só. Sim. E a Bia Santana, que é a deficiente visual, que esteve na última etapa do circuito brasileiro, conhecendo, e seria a primeira visual, né? Sim. Também no esporte. Da modalidade. Sim. Nossa, É algo que a gente busca muito. Uhum. Sim, e uma pergunta muito específica seria por que a modalidade ela não se proliferou e saiu da neve, assim? Por que não tem? Porque tem o roller ski, né? Que eu faço roller ski, eu não fui pra neve ainda. E como que a gente vai fazer... por que não tem uma adaptação aqui no Brasil e que isso pode ser a nível olímpico também, ou paralímpico? No caso do roller ski, você diz, do roller ski. Porque o roller ski lá fora já existe há muito tempo, que é a maneira como os atletas têm de continuar a sequência de treinamento, porque não neva o ano todo. Sim. Então, no período de verão, né, de mudança de estação, eles podem continuar treinando, só que no asfalto.
Então a técnica, a transição é muito parecida. Então o roller ski, na verdade, ele simula o esqui cross country da neve, né? Para o asfalto. Então essa que é a... E nós aqui no Brasil temos esse circuito brasileiro, Sim. que é reconhecido pelo FIS, pela Federação Internacional de Esqui, e que tem a pontuação, né, índice para o ranking mundial. Então ela vale, o nosso circuito brasileiro vale como índice, né, para ranquear os atletas para competirem Em nível mundial. internacionalmente. Porém, ainda não pode ser apresentada para umas Paralimpíadas, por Não, exemplo. não é visto ainda como um esporte paralímpico. É um processo O roller ainda. ski ele é só uma... Mas está em processo. Não, assim, até onde eu sei... Ainda não. Posso estar enganado aí, mas... Entendi. Não, entendi sim, entendi. Porque... E assim, a modalidade ela é dividida como, André? Porque... pelo que eu não entendo muito, eu sou leiga, né? Eu sou da área do tênis de mesa. Mas, assim, as categorias, ela é dividida em 2, 3 categorias, como que é? Sim. Hoje o esqui, ele tem 3 categorias, né? Que são, no caso, o standing, você compete em pé, o sitting. Mas são pessoas com deficiências e também não deficiências, né? Que conseguem competir em pé. Por Ah, exemplo, sim. a Bia consegue competir em pé. Falando do Paralímpico, Sim. né? No caso, o sitting, que são atletas que possuem algum comprometimento de membros inferiores, ou amputação, Sim. enfim. E aí eles competem em um assento, né? Que ele é fixado em um esqui, né? E ali ele é impulsionado por bastões, e ali é onde ele que é chamado de sit ski, que é o assento onde o atleta compete. Sim. Então essa categoria é sentado, e tem o visual impaired, que é no caso do visual, do deficiente visual, que é outra categoria. E aí tem as classes, cada um são subdivididos em classes. Agora eu fiquei curiosa com a parte da deficiência visual. Eu confesso, gente, que eu não gosto dessa palavra deficiente. Eu falo que nós somos eficientes. Mas como que é a condução? Porque eu percebi que é uma velocidade tremenda. Sim. Tem até um vídeo da Bia, né? Porque assim, tem o atletismo onde ela é conduzida. Mas ali é diferente uma velocidade comparada com o esqui cross country. Já travei a língua aqui. Como que é essa condução? Como que é a dinâmica? Falando aí na questão do esporte em si, que é uma adrenalina realmente. Sim. Eles chegam, o Cauê já experimentou lá a descidinha. Sim, então é uma queda. E eles chegam aí a 30, 40 quilômetros, até mais no asfalto. Então realmente imprime uma velocidade considerável. No caso do visual, né, do atleta visual, que são as 3 categorias, que tem o B1, B2 e B3, né, que tem o atleta com perda total, né, da visão, que no caso da Bia, que seria B1, eles necessariamente têm que competir com um guia. Né? Já o B2 e o B3, que é o baixa visão, ele tem a opção de não ter o guia. Então, como que funciona? Né? O guia ele vai conduzindo uma distância permitida ali próxima, e ele tem um microfone e uma caixa amplificadora acoplada, onde ele vai dando o comando. As orientações. E ali ele vai dando a noção espacial. Curva. Isso, descrevendo ali o percurso, onde tem curva. E não corre o risco dessa distância. Então, ali de ter um atrito aí é treino e, né, é confiar muito também no guia. Por isso guia. Que é muito importante isso, né? A confiança. A Bia mesmo, ela já na primeira vez, ela já foi com o Leandro, fez a descida lá da pista, então ela já faz, né, patins, então para ela não foi tão... Explica, André, quem é o Leandro, né? Também sim, o Leandro, sobre o Leandro. Leandro Ribella, que hoje é o coordenador, né, da CBDN, atleta olímpico, né, esteve em 2 Olimpíadas, então ele que é o nosso, né, comandante aí, né, que está lá agora em Vuokatti, na Finlândia, juntamente com os nossos atletas paralímpicos. Legal. É isso. Vou prosseguir aqui. Como que funciona, né? Eu não fui pra neve ainda, né? Eu ainda não fui pra neve, quero muito conhecer, espero que ano que vem a gente consiga, né, projetar isso pro ano que vem, de eu conseguir conhecer a neve com o esporte.
E como que funciona as provas de longa distância, né? Eu fiz de 10 quilômetros em São Carlos. Eu sei que na neve tem revezamento. Como que funciona, né, na prova de revezamento para neve, assim? Como que é? Antes até Ó, esse é tem uma o treino do imagem. Cris aí. É o treino da nossa... Esse é o treino do Cris, que Nossa apareceu aí, turma ó. lá. Aí ela... Essa é recente? Esse vídeo Isso, eles recente? estão lá agora na Finlândia. Ó, esse é o vídeo da Finlândia, esse é o Cris, que Amanhã tá eles- treinando na neve. E ele tá aí, ó, apareceu... Foi, acho que Isso, foi o Leandro, né, que Wesley. apareceu ali, né? Isso, O Wesley Leandro. agora apareceu também treinando na neve, no City Ski, Isso. que é... Tô narrando pra quem não tá vendo, Não, né? sim, As sim. pessoas que estão nos ouvindo. Sim. E eles estão, né, eles Eles estão têm lá fazendo... uma impulsão mesmo, né? Sim, a velocidade, né, a questão da densidade também da neve, né, quando tá muito Eu alto. percebi ali no vídeo que assim, a intensidade A descida. na questão da força, para quem está sentado, é muito maior do que quem está em pé. Sim, muito. Sim. Porque Isso é a verdade. aerodinâmica de quem está sentado, ele tem que fazer uma O trabalho impulsão. de tríceps, maior. né, aqueles a Porque eu percebi que ele bastonada, puxa bem mais para frente muito. para poder dar uma impulsão, porque quem está em Sim. pé, ele pega. Então, o condicionamento deles é algo assim impressionante mesmo, né, dos atletas de esqui, principalmente do Paralímpico, eles se preparam muito, treinam muito. Então, aqui o condicionamento físico principalmente aqui, questão de tronco e tríceps, né, que é o que eles utilizam mais, né, para impulsionar o CIT, né. Entendi. Mas falando aí da questão da transição, né, do asfalto para a neve, tem uma diferença aí grande. Então a gente acaba implementando nos treinamentos. Hoje a CBDN disponibiliza de equipamentos, né, que simulam muito, né, a performance do atleta na neve. Inclusive a gente tem um em Santos, que é um mountain board, que ele trabalha muito a questão do equilíbrio. Como né, que é esse equipamento? Ele é uma prancha, né, acoplada em rodas mais como essas para Cadeiras motorizadas? seria? terrenos mais acidentados, né? Sim, sim, sim. E ela tem molas na tração, então ela faz com que o atleta trabalhe muito essa questão da propriocepção, do equilíbrio. Então ela vai, né, de um lado para o outro, e na neve você tem muito isso. Então a questão de você da lateralidade, né, do deslocamento. Então Eu que sou tetraplégica, minha lesão, só para retomar, assistam o primeiro episódio. Sim. A minha lesão é na cervical, C6 e C7. Teoricamente, tá, gente? Eu não mexeria do pescoço para baixo. Né? Lógico, né, que muita fisioterapia, o próprio esporte me reabilitou, acaba- né, para isso. Mas uma pessoa que é tetraplégica, ela conseguiria praticar essa modalidade ou não? É uma modalidade que realmente não tem como devido à exigência da parte de tronco. Sim, até por conta da classificação, né? A gente tem a classe que é da lesão mais severa. A gente tem um atleta, o Altair, e o Cauê, viu? Ele realmente ele faz um esforço Um pouco maior, né? Como ele não muito tem maior, controle do tronco, a gente né? Ele tem faz um algum- esforço um pouco maior. Mas realmente é fundamental, né, que você tenha um controle de tronco mínimo, que você consiga fazer o movimento, principalmente de equilíbrio e da aceleração, né? Nós temos até ali uma outra imagem. Você pode descrever para nós? Claro, aí é lá em São Carlos, né? É em São Carlos essa imagem, Isso, né? E aí são os atletas em fila indiana, um atrás do outro, no City Ski, que é sentado, né, no equipamento, com os bastões e todos de capacete e óculos, por conta do sol, é um dia ensolarado. E atrás, no fundo, tem a paisagem, né, de São Carlos, que é grama e árvores atrás. E eles estão indo para a largada, né? Essa imagem da largada, Isso né, André? é a largada. E é curioso essa foto, né? O circuito brasileiro, que ele acontece desde 2014, ele já chegou a ter 14 atletas, assim, a nível de Brasil. Sim. Então, hoje deu uma queda, né? Enfim, alguns atletas que acabaram migrando para outras modalidades ou deixaram. Então, hoje, o Cauê aí, ele compete num grupo seleto
aí de 6, 8 atletas tinham, né? São 8 e é bom e ruim ao mesmo tempo, porque eu tenho mais possibilidade de chegar até onde eles estão. Mas o ruim é que tem poucos atletas, né? E a gente precisa de mais atletas, justamente, né? Sendo ele homem ou mulher, a gente precisa de mais atletas, o que impede, assim, que você sente, André, de ter mais atletas, né? O que você sente que falta, ou que as pessoas acabam migrando para as outras modalidades, a dificuldade? Porque eu sempre digo assim, gente, não existe dificuldade. Essa palavra dificuldade a gente que colocou, tá? Por quê? Porque, na verdade, tudo que é complexo, a gente dá o nome de dificuldade. Sim. Né? A gente diminui por uma simples palavrinha. Porque a gente quer as coisas mais fáceis, né? Então, tirando essa palavra de dificuldade, o que as pessoas acham de complexidade e acabam migrando para outra modalidade? O que você sente, o motivo? Eu creio que ainda existe um desconhecimento até de muitos, de não saber que existe uma modalidade de inverno, né, que é praticada aqui, e é algo que a CBDN tem procurado fazer, né, que é justamente abrir núcleos para desenvolver a modalidade, né, para que se divulgue ainda mais. Por isso, até a oportunidade, agradeço a estar aqui com vocês, que é uma forma também de divulgar, né? E a dificuldade não existe. Assim, se for ver, a gente tem atletas oriundos de outras modalidades, sim, atletas de natação, de skate, patins, do atletismo, que migraram e estão, né, ou já fizeram o esqui. Então, eu creio que é um trabalho realmente que a gente precisa, a médio e longo prazo, eu tenho certeza que... divulgar um pouquinho mais. Eu vou ser sincera, assim, quando eu ouvi a modalidade a primeira vez, a gente sempre sabe o básico, né? Que nem o Cauê pratica, então a gente vai sabendo o básico. Quando a gente fez o convite para você estar aqui com a gente, eu quis me aprofundar um pouco mais, né? Estudar um pouquinho mais, fazer um estudo de caso. E quanto mais eu lia, eu ia ficando... Gente, é maravilhosa a modalidade. É maravilhoso. Por isso que eu até perguntei, né? Não que eu queira largar o tênis de mesa, né? Longe disso. Mas eu me interessei, assim. Gente, tanto de inverno como aqui no nosso país, né? Trazer essa diferenciação, porque, gente, você sai de uma temperatura onde você vai competir abaixo de 0 para competir para competir a 30, 35 graus. Até São Carlos, por exemplo. Eu estava até estudando, fazendo o dever de casa. E eu percebi que, assim, existe até, por exemplo, quando você vai competir, se eu estiver errada, por favor, me corrija, mas, por exemplo, você vai competir no inverno mesmo, lá na neve, e você tem um preparo, você fica isolado de 20 a 40 dias para que você possa se acostumar. E uma outra coisa que eu não tinha parado para pensar, eu comecei a pensar quando eu li, porque, assim, a gente que tem uma lesão medular e tudo mais, dependendo da altura da nossa lesão, a gente não tem a sensibilidade. Tem uma regulação. Sim. Então, eu fico imaginando numa temperatura abaixo de 0, porque a gente não sente a circulação. É um cuidado, né? Então, qual que é esse cuidado? Né? Como que é, né? Existe realmente esse isolamento que eu comentei? Eu queria que você se aprofundasse um pouquinho nessa parte. Sim, existe todo um cuidado dos treinadores, né, com os atletas, na questão da neve, né, do frio, que realmente é uma mudança drástica, né, de clima. Então, eles recebem toda a orientação, a questão de roupa, para que não tenha nenhum tipo de problema, a questão de hipotermia. Né? Então, assim,
É uma adaptação que é fundamental para que eles depois consigam ter lá o período de treinamento deles. Então, eles realmente precisam ficar um período de 20, 30 dias. O pessoal que está lá agora na Europa, eles vão ficar, depois já vão emendar numa outra competição, então eles vão ficar praticamente 3 meses, né, ali no inverno. Então, é muito complicado, mas ao mesmo tempo é uma experiência incrível, né, para quem vivencia, né, poder praticar um esporte de inverno é uma experiência única. Sim. O Cauê espera em breve. Eu vou com certeza. Eu vou em breve, A densidade da neve também influencia quando está dependendo da questão de velocidade, da região, né, da espessura, até no equipamento, né, que tem a... Eu já estou aqui ó, fazendo até as curvas aqui já. Acabou que não deu para trazer, mas no equipamento, no bastão, existem as ponteiras específicas para neve, né, porque acaba que você vai bastonando e vai afundando. Então dependendo da espessura, só para eu entender também, é como se fosse uma agulha também, igual no esqui ela tem uma conchinha que ela vai pegando a neve, entendeu? Que vai pegando e vai puxando. Vai puxando e vai escavando para não afundar. Entendi, então, entendi. Às vezes você vai pegar uma espessura mais grande, mais densa, né, da neve, dependendo. Então até o equipamento ele já é próprio para isso. Né? Agora uma curiosidade aqui, o equipamento é caro? Sim. Gente, por que toda modalidade... Gente, a minha raquete é uma raquete. É caríssimo. É de 2.000 para cima. Uma raquete. A gente sempre brinca nos treinamentos, né, com os bastões, são bastões caros, feitos de carbono. Geralmente quando o atleta cai no treino, a primeira coisa que a gente vai ver é se o tem um bastão treinamento para cair também ou não? Porque quando eu fazia cavalo, tem um treinamento para cair. Tem a técnica para cair e levantar. Sim. Então a gente brinca, né? Quando quebra um bastão, a gente primeiro vai olhar o bastão. Pra ver se quebrou o atleta, depois a gente... O atleta pode... a gente olha o equipamento. O atleta já está quebrado mesmo, deixa ele lá, né? Não quebrou o bastão, então... Mas realmente é equipamento que é importado, né? Então... no caso do Brasil tem a cadeira que é fabricada aqui. É nacional. Jumper. Está fazendo aí a Jumper, por favor, se quiser patrocinar também. A minha de tênis de mesa eu agradeço. Mas o equipamento ele é importado, então... até porque os europeus, né, que sempre praticaram, né? Então, isso que vem de lá. Vem de lá. Vem da Europa. Né? Dos nórdicos. Mudando um pouquinho de assunto, Dé, eu queria saber um pouco mais sobre você, como a sua trajetória como professor mesmo, né? Sua formação, tal. Fala um pouco sobre isso, sobre você mesmo. Então, é curioso. Eu fui enveredar mesmo pro esporte competitivo há pouco tempo. Na verdade, foi a Fast Wheels que abriu as portas. Eu sou muito grato aí, tanto o Edu, né, que também me confiou esse desafio de conhecer essa nova modalidade, que me proporcionou experiências incríveis. E eu sempre fui muito voltado para o social, né? De fazer trabalhos sociais em São Paulo. Sim. Então a gente trabalhava com esporte, trabalhei muito com escolinha de futebol, né? Em locais, regiões carentes, né? Com molecada assim, em situação de risco. Então eu sempre trabalhei nessa vibe, né? Com ONGs. E depois que eu vim para Santos, que aí Mas você não era de Santos? Não, eu morava em São Paulo. Minha esposa, que é de Santos. Sim. E aí a gente acabou se conhecendo e eu acabei virando um cidadão, né? Praiano. Mas aí quando eu vim pra cá que eu realmente vim conhecer. Eu gosto também muito de corrida de rua. Sim. E então, aí em Santos tem muito, né? E aí foi que eu acabei conhecendo o projeto, conhecendo o Edu, né, que eles participavam. E aí Como que você conheceu o projeto em si? Como você conheceu o Fast Wheels? Então, eu cheguei a trabalhar no Rebouças, no Complexo Esportivo. Sim. E lá onde acontece o projeto da Fast Wheels. E aí eu vi aquela turminha animada chegando, que, poxa, não tinha como, né? O pessoal, os PCDs lá, e aí você fica apaixonado, né?
E assim, quando eu conheci... Fala até um pouquinho mais desse projeto, assim, porque as pessoas talvez que estão ouvindo Poxa. não vão achar que... Eu como engenheira têxtil, né? Eu já ia achar que tipo, é um desfile de moda, porque o nome remete Fast a Wheels, isso. né? Fast Wheels, Eu parece... falei assim, gente, será que é um desfile de Fashion modalidade? Week, né? parece. Entendeu? Fala um pouquinho, né? O que seria esse projeto. Poxa, assim, é responsabilidade falar, né, do projeto, porque hoje tem aí o Edu e o Miro, que são assim... Imagina, eles vão se sentir honrados. Beijo Edu, beijo Miro. Mas hoje a Fast Wheels completa 16 anos, né, de existência e com muita história. Eu cheguei aí já em 2016, então já tinha uma história aí muito grande, mas hoje a Fast Wheels tem se estruturado, é uma referência aqui na Baixada Santista, com trabalho com PCDs, enfim, de inclusão, né? Tem esse projeto que é a Inclusão Inverso, que acontece ali no Canal 6, que é justamente para que todos possam vivenciar, né, essa experiência justamente ao inverso, né, da pessoa que não tem alguma deficiência, poder conhecer ali como que é a realidade da pessoa que tem uma deficiência. Então ali a gente já chega, o pessoal já vai se sentindo em casa, tem as cadeiras de roda, o pessoal já vai sentando e aí já vai acontecendo as atividades, né? Então assim, hoje tem vindo pessoas de várias regiões aqui da Baixada Santista, que fazem parte, e o que eu posso falar para vocês é que é uma grande família, né? A Fast Wheels, o Cauê pode falar também um pouco. Sim. Né, que chegou ali há pouco tempo e já foi acolhido. Sim, já competi também. Já chegou competindo. É importante ressaltar que eu fui competir agora no dia 2 de dezembro e eu consegui a medalha, né, medalha de ouro e medalha de bronze pela primeira vez na minha vida com a Fast Wheels, com o projeto da Fast Wheels e isso, impulsionando os atletas. E nós fomos, né, Fast Wheels, o grupo da Fast Wheels foi como se fala? A melhor equipe, né? Do meeting. De meeting, né? Que foi lá em São Paulo, lá no CPB, né? Foi o CPB. Loterias Caixa, né? E nós ganhamos foi o maior quadro de medalhas, né? Do meeting. E é isso, né? É isso, a importância, né? E a grandiosidade que é o projeto, que eles conseguem buscar atletas e pegar atletas, ver, né? Ali um bom atleta, né? Com porte e tudo mais. A gente não pode deixar de falar também que a gente tem a nossa madrinha, né, que é a Beth Gomes, realmente que leva, né, como tem o lema também da Fast Wheels, né, de Santos para o Mundo. Então tem a Beth, a Vanessinha, que são atletas que já participaram de Olimpíadas, que têm levado a causa aí, além das fronteiras. É incrível mesmo. Agora sim, André, no momento que você aceitou participar, ser técnico, participar desses projetos, o que mudou na sua vida? É algo impressionante. Muda radicalmente a maneira como você olha o ser humano. Eu sempre tive um olhar assim, como eu disse para vocês anteriormente, eu sempre fui envolvido com essas causas, pensando na questão da inclusão, né, de inserir aqueles que não têm uma oportunidade para praticar o esporte, porque vai muito além do esporte, né? A gente está falando aqui de esporte, de alto rendimento, mas é a questão da acessibilidade, do resgate da autoestima, né? De pessoas que talvez não tivessem um espaço e ali elas se sentem, têm a identidade resgatada. Então, você vê tudo aquilo ali, você poder fazer parte disso, né? E o reconhecimento, as pessoas vêm te agradecer por isso e pelo contrário, a gente que aprende muito com eles, né? Então é um privilégio poder estar ali com eles, né? E família? Como é que é essa conciliação sua com o que você faz, com seus projetos e a sua família? Como é que você divide isso? A aceitação da sua família? Se teve
algum deslize ali no caminho, alguma coisinha ou não? Sempre foi de braços abertos? Sempre, assim, apoio total. Minha esposa sempre me apoiou, né? Uma das grandes incentivadoras. Eu acho até que você deveria deixar uma mensagem para ela. Ah, sim. Amor, te amo. Você sabe que você faz parte disso, né? E realmente ela é fundamental. Sem ela não estaria que aqui seria hoje. de um homem se não né? fosse Não uma tem como mulher, emocionar. né? E assim, também. é curioso também, o meu filho, ele hoje tem 11 anos e quando mais novo, eu comecei a levar ele no projeto também. E já na escola ele tinha coleguinhas, né, com alguma deficiência e foi muito bom ele poder enxergar isso com outros olhos. Então hoje ele já tratava de maneira igual porque a gente sempre deu essa educação a ele. Mas ele poder ali participar, né? Então, assim, para ele também foi uma transformação gigantesca, né? Então, é educação, né? Você ensinar ali já desde pequeno, né? Sim. Isso é incrível. Então, essa parte, essa base familiar é importante. Acho que eu assim, né? Eu talvez, né? Quem sabe um futuro ali pretendo ser técnica, porque eu adoro ensinar, né? Dentro do tênis de mesa. E você ter o apoio familiar, essa base, eu acredito que te dá todo um suporte para que você continue o trabalho, continue esse projeto. E eu queria aprofundar um pouquinho mais, assim, André, como que é hoje para você ser técnico? Você sempre imaginou isso para sua vida? Você não imaginou isso para sua vida? Foi uma mudança ali no percurso? Fala um pouquinho para mim. Foi uma mudança. Eu também gosto muito de ajudar essa questão de ser solidário, gosto de gente, sempre trabalhei assim com que lidar com o ser humano é difícil, né? Então assim, sempre fui muito comunicativo, sempre desde pequeno pratiquei esporte, então que casou, né? E eu creio que foi algo muito natural, realmente eu não planejei, né? Se fosse dizer isso, não planejei estar onde eu estou, mas eu creio que é algo que você parece que já está ali, né, direcionado para aquilo, né? Então hoje me sinto muito feliz naquilo que eu faço, assim, essa relação de treinador, atleta na verdade é uma relação super aberta. Sim. Né? O Cauê aí, a gente já está aí há pouco tempo, mas poxa vida, assim, cria aquele laço, aquele vínculo. Sim, é verdade. Então, assim, realmente Quando a gente ficou lá em São Carlos, a gente ficou junto. Ficou junto no mesmo quarto, né? Sabe? Sim. E aí então, acaba criando mais vínculos ainda, o né? cuidado, né? O apego. Aí tem Sim, toda a história da pessoa que Pessoa. mexe muito com você, né? Sim. Isso é... Poxa. Vocês estão indo fundo, hein? Continuando Daqui nesse... a pouco vai ter Minha função é fazer você chorar. chorar no final, já reparei, já não. Sim. Lembra que a gente conversou sobre... uma pergunta sobre mais esse lado social seu, né? Sobre seus trabalhos e tudo mais. Você tem alguma história aí? Poxa. Uma história para contar sobre... Algumas, lembra? Ou algumas histórias para contar sobre esse trabalho que você teve antes de você cair no esporte. Como que foi? De uma história que você teve com as pessoas, né? Com vulnerabilidade social e tudo mais. Eu sei que tem um projeto relacionado à igreja também. Sim, também. Pode falar, fica à vontade. A gente trabalhou um bom tempo, quando eu trabalhava com esporte. Sim. E aí existia esse projeto social que era justamente para tirar pessoas de situação de risco. Uhum. Foi um período que eu trabalhei ali, foram 3 anos, ali na região do centro de São Paulo, ali da Cracolândia. Caramba. Então, assim, a gente teve muitas histórias assim, incríveis, né? E você, às vezes, não imagina de onde pode sair ali um diamante em um local tão deteriorado como aquele, né? Pessoas vivendo ali situações, né, absurdas. E ali a gente viu ali meninos saindo dali, alguns depois seguiram o caminho, foram para fora do país, foram estudar, receberam bolsa. E eram meninos, adolescentes, que se não fossem alcançados
por um projeto social, pelo esporte. Você talvez... tem uma história específica assim que mexeu demais com você? Então, teve de um garoto, Gabriel, ele quando ele começou na escolinha de futebol, com 12 anos, a gente conversando com ele muito tímido, né? Mas aos poucos ele foi se soltando. E ele não vinha com ninguém, né? A gente pegava os garotos no local e levava eles para a quadra. E aí depois a gente ficou sabendo que o pai dele havia morrido, né? Era usuário de drogas. Sim. E a mãe também tinha sido presa. E aí a gente sabe que é uma história realmente triste, né? Porque você não tem ali uma estrutura familiar, não tem um lar. E aí ele se apegou de uma forma, né? Ali no projeto. E graças a Deus a gente conseguiu dar andamento. Ele estava até sendo aliciado, tinham garotos maiores que queriam, né, tirá-lo ali do projeto para ir para as drogas. E aí a gente conseguiu dar continuidade através de parceiros, conseguimos colocar ele na escola. Legal. E assim, ele tá grandão, já trabalha. Outro dia, antes de sair de lá, ele foi e agradeceu a gente. Legal. Então, assim, só isso já você vê que você pode fazer diferença. Pode fazer diferença. Alguém, né? Sem dúvidas. Então, tem outras aí, mas essa foi que mais... Essa foi marcante, porque a gente viu de onde ele saiu. Sim. E para onde ele foi, né? A gente presenciou. É incrível. O esporte, para você, salva vidas? Salva vidas, gente. Transforma. Né? Ele transmite, passa valores, né? Transforma pessoas em pessoas de bem, cidadãos, né? Mesmo que ele não vá se tornar aí um atleta renomado, mas certamente ele vai seguir um bom caminho, né? Entendi. Pessoas que hoje têm ansiedade, síndrome do pânico, depressão, como você poderia associar, não sei se você tem essa vivência na sua família. Sim. Se você quiser falar, por favor, fale, porque é isso que... Ótimo. A gente está aqui para isso. Bom gancho. Tá? Tenho sim, na minha família, meu filho, a gente trata ele tem esse síndrome de ansiedade, e ele é muito acelerado. O Cauê já conheceu o meninão, e hoje ele faz 3 esportes, né? Então ele pratica muito esporte, e realmente o esporte ajudou muito ele nesse processo, né? Não só na questão de interagir, né, com outras crianças, o que o esporte em si ensina, questão da disciplina, do controle, né, do controle emocional, questão da respiração. Ele faz karatê também, né, além de vôlei, joga futebol, natação. Então tudo isso ajuda, né, na questão da própria depressão, né, da ansiedade. Então eu posso falar por ele, né, que a gente vê ali no dia a dia como o fato dele ter entrado, né, no esporte, praticando, tem ajudado ele nesse processo. Então recomendo, né, faça esporte. Isso é importante, porque a gente vê hoje, é normal, acho que dessa geração nova, eu nem sou tão nova assim, tá, gente? Mas eu já sou acelerada demais. Imagina essa geração de agora, né? Que nem eu sou atleta, pratico, né, outras modalidades, mas não competitivas, para agregar para a minha modalidade que eu faço. Para quem ainda não sabe, mas eu escrevo um livro. Enfim, a gente literalmente não para, né? Então imagina essa juventude de agora. E muitos pais não sabem, muitas vezes, orientar o filho, né? Para que direção, o que eu vou apresentar para o meu filho para que ele possa ter esse autocontrole. Eu sempre friso, né? Nós estamos hoje falando de esporte, é claro que a gente vai abordar vários outros temas aqui, mas o esporte, sim, é uma das referências para que, desde de novinho ali, tenha esse controle, né? Cauê, você pode
fazer um comentário. Ah, claro, eu acho importante também, e falo por mim, que eu não sabia, nem sabia identificar o que era ansiedade, nada do tipo. E hoje eu, com acompanhamento médico e tudo mais, eu faço terapia, eu acho importante também a terapia, com psicólogo, psicanalista, dependente de qual for a vertente dali do terapeuta ou da terapeuta. E é importante o acompanhamento também com os profissionais, né? Além do esporte em si, a gente tem o acompanhamento com os profissionais e que isso também ajuda a gente a seguir, a continuar também, sabe? A entender coisas que a gente acaba não vendo, a gente acaba vendo na terapia, por exemplo, sabe? E até mesmo no esporte, ou numa conversa que eu tenho com o André, a gente acaba também, né, falando a respeito, né? A motivação, né? A Sim. questão de você ter objetivos, Exatamente. sonhos. É legal que o esporte ele proporciona isso também, conhecer pessoas diferentes, com histórias diferentes, lugares diferentes. Então, é algo que realmente ajuda muito nesse processo, né? É fundamental. Imagino. E hoje você está tendo a oportunidade de estar com o seu atleta Verdade, aqui. Privilégio, Não, né? privilégio é meu. E aí eu gostaria que você, diretamente olhando aqui nos olhos dele, pudesse começou. falar para ele o Começou. que você espera dele como atleta, o que você está sentindo. A oportunidade. Porque Poxa, muitas vezes o técnico com o atleta não tem. Hoje acho que seria essa Tete a oportunidade. tete, né? Isso. Poxa, falar do Cauê é fácil, porque realmente ele é essa pessoa carismática. Assim, primeiro contato que a gente teve ali... Não fala muito não, senão ele se acha, tá? Não, jamais, eu vou chorar aqui. Assim, a gente ali já, só de conversar ali olho no olho, a gente já viu ali né, essa positividade que ele tem, né, de sempre acreditar. Então, assim, isso é muito bacana, né? A confiança que ele tem, né? Independente do que ele passou, né? Claro, a gente sabe que é um processo de aceitação, mas hoje você vê como ele é um exemplo, né? E eu tenho certeza que ele já tem influenciado muitas pessoas. Então, assim, realmente é uma honra, é um privilégio poder treinar o Cauê, ter ele como um amigo também, né? Então, assim, a gente se emociona, a gente vê o potencial que ele tem, né? A gana, a garra, e não tenho dúvidas que ele vai conquistar muitas coisas, né? Sucesso sempre. Nós vamos conquistar muitas coisas. Pra você, Cauê. Nós vamos conquistar. Poxa, agora é seguir em frente aí e conquistar. A gente sabe que o treinador, né, o técnico, ele não... Sem choro. Segura o choro. Que o técnico ele não recebe medalhas, não recebe... Qual que é o maior prêmio para o técnico? Poxa. Porque para nós, quando é atleta e chama o nosso nome para receber a medalha, é uma emoção Muito grande. única. E para o técnico que não recebe a medalha, qual que é a medalha para vocês? Algo a se pensar, né? Por que não dão medalha? Mas o treinador, eu creio que posso falar por todos, né? O sentimento, né? Como é gratificante você ver ali o fruto do teu trabalho ali. É claro que Sem dúvidas. A dedicação do atleta, que sem isso não adianta. Você pode ser o maior treinador, mas o atleta ele também tem que se dedicar. E eu falo pela experiência recente que a gente teve, né? Primeira competição dele. E assim, fiquei hiper assim, tenso, mas ao mesmo tempo muito assim, confiante, porque ele passava muita confiança. E aí, logo de cara, era uma prova de 10K, Sim. sendo que ele tinha treinado pouco tempo, Sim. pouquíssimo tempo. E era uma prova longa, a cidade lá é muito quente, o horário da prova foi... E ele mandou bem demais, assim, poxa, esbanjando vigor, disposição. Poxa, aquilo ali para mim foi um troféu, né? Assim, poder ver que ele cumpriu ali o objetivo, que era concluir as provas. Então, assim... Tomei um capote também, tomou um tomei um tombinho ralão. ali, base, mas curtiu até o tombo ali, né? Sim. Então, assim, Quebrei o essa bastão. é a nossa recompensa, a nossa gratificação de vê-los realizarem ali o sonho. E eu não sei porquê, tá? Mas
eu acredito, a gente sempre tem algumas referências na nossa vida. Poxa. Seja no esporte, na literatura. O que o Nick... me perdoe se a pronúncia estiver errada, mas o Nick Vujicic tem na sua vida? Porque eu percebi que tem algo que mexe com você, né? O Nick Vujicic, ele não tem os dois braços, Sim, nem só tem praticamente o tronco, né? Para quem não conhece, é uma pessoa de grande peso, em questão de superação e motivacional, enfim, em tudo. Sim. E eu queria saber o que ele para você é. Ele assim, eu conheço a história dele, ele tem os livros dele, e a história dele é incrível. E tem a questão da fé. Da fé que ele tem em Deus, que foi realmente, né, por um período ele questionou muito, né, ele se questionou muito por que ele nasceu daquela maneira. E hoje ele é um palestrante, né, então a experiência que ele teve, que é muito pessoal, né? Então eu entendo que isso é um elemento imprescindível, independente da crença que você tenha, mas a fé é algo que te leva muito longe. Então, sim, tem essa identificação com ele, né, ser um cristão, enfim, a fé que ele tem. Sim. Essa é a minha identificação com ele. E, André, é comum, né, em todas as apresentações, a gente sempre pedir para a pessoa deixar sempre uma mensagem, né, para o público. E eu gostaria que você pudesse deixar uma mensagem, na verdade, duas mensagens. Uma para as pessoas que estão te assistindo e que vão te ouvir, e para as pessoas que têm tamanha relevância na sua vida e que algumas vezes não entende o seu trabalho, que você sempre teve vontade de dizer e que nunca teve oportunidade. Então, vamos começar com uma mensagem para o público. Sim, de tudo que foi falado aqui, eu creio que, resumindo, é que você acredite nas suas potencialidades, né? Lá no projeto a gente fala muito disso, né? Que a sociedade ainda foca muito na deficiência, né? Porque a pessoa tem lá a sua limitação, mas a gente precisa exaltar muito mais as potencialidades que todos nós temos. Então, que você acredite que você pode tudo que você desejar fazer. Não há nada impossível, desde que você acredite. Então, seja no esporte ou na sua vida, em tudo que você se propõe a fazer, né? Que você realmente, acima de tudo, acredite que você pode. E, claro, é importante você estar cercado de pessoas também que te apoiem, mas se você não acreditar em você mesmo, quem que vai acreditar? Né? Então, isso é o mais importante. E, claro, eu creio muito também que, como eu falei aqui, a fé, Deus, eu creio que Deus nos fez únicos, cada um é um ser único, especial e com potencialidades. Então, que você descubra, que você desenvolva e que você acredite nos seus sonhos. E para aqueles que não acreditarem em você, que você poderia falar agora para essas pessoas? Muitas pessoas passaram, né, pela minha vida, mas eu sempre procurei utilizar essas oportunidades como aprendizado para que eu crescesse. É claro que às vezes você cria uma expectativa, né? E às vezes não é correspondido. Então,
como eu falei, é importante que você acredite em você, para que você não tropece, né? Mas que você siga com o olhar, sempre acreditando que tem algo melhor lá na frente. Então, chegar onde você chegou, não que você tenha que provar nada a ninguém, mas provar para você, né? Então, eu creio que a maior satisfação é saber que eu cheguei aqui com as dificuldades, enfim, aprendi com todos, né? Isso que é importante, né? Com aqueles que ajudaram, aqueles que talvez atrapalharam um pouquinho, né? No percurso, né? Sim. Mas bom, é isso. Eu queria... Chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Gente, mas... Foi legal, né? Que delícia. Foi leve, né? Eu queria muito agradecer a sua presença. Obrigado, gente. De suma importância. A minha irmã vai pegar no meu pé com esse suma importância. É meu clichêzinho. A sua presença aqui. Sou muito grata de te conhecer pessoalmente. Só te vi pelo vídeo, agora te vi pessoalmente. Então, muita gratidão por você estar aqui hoje. Obrigado. Por ser... Nós não somos exemplos de superação sozinhos. Exatamente. Você faz parte da superação, né? Superar, eu sempre digo, que é o ato, é uma ação de você passar por uma dificuldade na sua vida. Então, meus parabéns por você também ser um exemplo de superação. E eu também, você deixou uma chance pra mim, vou deixar pra você também, né? Eu agradeço também, porque como eu acredito, nada é por acaso na nossa vida, né? E a partir do momento que você me viu lá, pô, eu não quero chorar, mas eu vou chorar. Ou não trouxe o lenço hoje. Não tem lenço. Aí a partir do momento que você me viu lá, né? Eu tava naquele evento. Sentado na quadra lá. Sentado na quadra, você falou, vem aqui rapidinho, deixa eu falar com você aqui rapidinho aqui. Então, você conhece o Ski? Bordei ali. Eu conhece o Cris? Aí eu falei, conhecia nada. Conheço o Ski, conhecia nada. Conheço tudo, vamos. E aí depois em casa que eu fui, aí na segunda-feira a gente começou a treinar. Foi. E, pô, rolou uma conexão, né? Não tem como, né? E é isso, eu te ouço muito e vou continuar te ouvindo. Okay. Você pra mim é o exemplo de... Putz, eu vou chorar aqui. Chora! O exemplo de pessoa também, como ser humano, como homem também. Acho, putz, mano... Agora eu vou chorar também. Ai, meu Deus, vou nem olhar pro Cauê. Mas agradeço muito por você estar passando na minha vida e estar presente e ser meu técnico hoje. E espero que a gente consiga conquistar muitas coisas ainda. Tem muitas coisas para vir. E agradeço muito por ter vindo também até aqui, conversar com a gente, trocar essa ideia. Eu agradeço também as pessoas que estão nos ouvindo agora e nos vendo. Obrigado por estarem aqui, né? Obrigada, gente. Por favor... segue a gente nas redes sociais. Segue nas redes sociais. Deixa um comentário, porque a gente precisa do comentário de vocês para que a gente possa evoluir juntos. Sim. E eu quero encerrar esse podcast, esse episódio, mas de uma forma diferente. Como você gostaria que a gente terminasse esse episódio? Um abraço? O que você queria? Pode ser um abraço. Boa, vamos. Um abraço. Levanta aí, pode levantar aí, não tem problema não. Obrigada, viu? Obrigado, tá? Valeu. Sempre. Bom, é isso, gente. Segue a gente nas redes sociais. Segue a gente. Muito obrigado por todos. Obrigado, beijos. Um grande beijo. Até mais, até a próxima. E com o próximo entrevistado. Com certeza, em breve. Um grande beijo, gente. Beijo, Podcast PCD+. Mais.